Olá a todos, meu nome é Celina Cruz Mainardes e juntamente com a Marcele Dias Ferreira e o professor Fábio André dos Santos, nós realizamos um trabalho que se intitula Crescimento gengival associado ao uso da fenitoína, um relato de caso. Então, inicialmente, a gente sempre tem que ter em mente que a doença periodontal ela é uma doença que ela tem a sua progressão e a sua severidade modulada por diversos fatores, como fatores genéticos, fatores relacionados à resposta imunológica do hospedeiro, presença de doenças sistêmicas, hábitos como o tabagismo e o uso de fármacos. No caso dos fármacos, nós temos 3 fármacos que merecem uma atenção especial, que são a nifedipina, a ciclosporina e a fenitoína. Esses fármacos, eles têm relatados na literatura um efeito adverso comum aos 3, que é o crescimento gengival. Então, o objetivo desse trabalho é realizar um relato de caso de um paciente do sexo masculino, de 44 anos, que apresenta histórico de crise convulsiva e encefalite herpética. Ele faz uso de fármacos como ácido valproico, fenobarbital, fenitoína e diazepam. Então, como a gente pode ver nessa imagem, ele é um paciente que tem o crescimento gengival associado à fenitoína. E a fenitoína, ela faz isso porque ela atua sobre os fibroblastos do tecido gengival, inibindo a absorção de cálcio e de ácido fólico. O ácido fólico, ele é responsável por ativar uma enzima que se chama colagenase, que é responsável por fazer a degradação do colágeno. Com essa enzima inativa, a gente tem um acúmulo de colágeno nos tecidos gengivais. Então, nessa imagem, a gente consegue ver esse crescimento gengival interdental, né, que a gente tem de aspecto nodular. A gente consegue ver uma intensa inflamação gengival também, né, porque esse crescimento ele dificulta a higienização por parte do paciente. Então, inicialmente, o plano de tratamento foi uma proposta mais conservadora, visando inicialmente diminuir a inflamação dos tecidos gengivais, para que aí a gente pudesse tornar o procedimento cirúrgico menos invasivo. Então, a gente fez orientação de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, né, supra e subgengival, bochechos com clorexidina a 0,12% e também orientamos o uso de uma escova sônica, pois esse paciente ele tinha dificuldades de coordenação motora, então pelo menos uma vez por dia também a gente solicitou que o irmão auxiliasse nessa higiene bucal. Então, quando a gente viu que houve uma melhora do padrão de higiene bucal, nós seguimos para o procedimento cirúrgico. Inicialmente, nós realizamos o procedimento cirúrgico no arco inferior, né, o procedimento de gengivectomia, que é o procedimento responsável por eliminar essas falsas bolsas, né, que a gente tem no caso desse paciente. Então, inicialmente aqui, a gente fez a delimitação dos pontos sangrantes, que serve para orientar aonde vai ser a incisão de bisel invertido, né, que é a incisão responsável por eliminar esse excesso de tecido gengival. E depois a gente faz a plastia, né, do tecido gengival, que é para orientar uma melhor cicatrização e deixar os contornos gengivais mais regulares. Então, aqui nós temos imagens imediatamente após o procedimento cirúrgico, com 1 semana depois e 3 meses depois. Depois a gente fez o procedimento na arcada superior, onde primeiro a gente realizou o mesmo procedimento cirúrgico do elemento 12 ao elemento 17 e depois do elemento 21 ao elemento 27. Então, como resultado final, aqui a gente consegue ver com 30 dias depois do procedimento cirúrgico e 3 meses depois. Então, a gente consegue ver uma significativa melhora do quadro, né? A gente consegue ver que a gente reduziu bem esse crescimento gengival, contribuindo para uma melhora na saúde bucal desse paciente, porque, como falei anteriormente, esse excesso de tecido gengival, ele contribui para um maior acúmulo de biofilme, induzindo a uma maior inflamação dos tecidos gengivais. Então, como conclusão, nós temos que estar sempre atentos às condições sistêmicas dos nossos pacientes e, além disso, estar atentos aos fármacos que eles fazem uso, conhecer os efeitos adversos que esses fármacos podem ter na cavidade bucal, para que assim a gente consiga estabelecer um correto diagnóstico e um correto plano de tratamento. E a terapia periodontal, ela, tanto a cirúrgica quanto a não cirúrgica, ela é muito resolutiva em pacientes que apresentam o crescimento gengival associado à fenitoína. Essas são as referências do trabalho. Muito obrigada!